Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui na MBC, sempre assim. Todas as quartas-feiras, o Dr. Cheval elenca aqui temas que merecem uma discussão, um olhar jurídico em torno daquilo que são os principais temas candentes no mundo dos negócios corporativos e também no mundo do direito. E nesta noite não será diferente. Dr. Cheval, boa noite. Mas antes, acho que quero colocar aqui o facto da semana, não é por isso. Bom, interessa sim falar sobretudo da conferência contra a corrupção, conferência corrupção, não sei muito bem qual é o tema, mas a verdade é que reuniram-se vários quadros nacionais, altos dignitários, para discutir o fenómeno corrupção. Primeiro ponto importante é o facto do Presidente da República ter feito a abertura da conferência e ter se mantido na sala a acompanhar os debates todos, o que demonstra um certo interesse pessoal em acompanhar de perto e não ouvir por via de relatórios o que é que os moçambicanos pensam sobre o fenómeno da corrupção e que impactos que a corrupção tem no nosso tecido social hoje. É importante que se diga isto porque sou dos que defende, a par do professor Hélio da Joana, que o fenómeno da corrupção em Moçambique está enraizado de tal forma que para o seu combate poderão tombar muitas pessoas, é um facto, e poderão tombar muitas políticas, poderão efetivamente também tombar muitas estratégias definidas para a corrupção. Tivemos vários dignatários que ocuparam cargos em matéria de corrupção. Lembro-me, por exemplo, de uma das intervenções da veneranda Maria Isabel Bento Rupia, que, enfim, falou um pouco da história do Gabinete Central de Combate à Corrupção, mas também da chamada que sucedeu a unidade de combate à corrupção, sobre que desafios é que houve na altura para, enfim, introduzir esta matéria sistemática do combate à corrupção. Falo em particular da veneranda a Rupia para dizer que o objetivo do combate à corrupção começou até no período do presidente Chissano. Eu lembro-me que quando, até um pouco antes, quando o atual ministro na presidência para assuntos parlamentares, autárquicos e assembleias provinciais, disse em alto e bom som, nas vestes de Procurador-Geral da República, que iria levantar-se para combater contra a corrupção. Foi o primeiro momento em que dirigente ao mais alto nível reconheceu que existia a corrupção e que era necessário combater. A verdade é que o Dr. Mulembe passou de cargo em cargo, até hoje que é ministro, e continuamos a falar da corrupção, o que significa que é um fenómeno que, dizia, está enraizado de tal sorte que vai criando uma série de problemas. A minha questão central, primeiro, começa pelo facto de sempre aparecermos a lamentar. Todos lamentam. Os corruptos e não corruptos lamentam que é preciso sobre os efeitos da corrupção, o que é preciso fazer para combater a corrupção, e ninguém nos diz o que é que efetivamente já fez para combater a corrupção, quais são os resultados desse combate à corrupção. Em primeiro lugar, eu acredito que o fenômeno do combate à corrupção vai ser extremamente complicado enquanto ele for seletivo. Enquanto ele for seletivo. Aqui é importante haver uma escolha muito clara sobre se pretendemos ou não rebentar com muita coisa, passa a expressão, não é? Temos um amigo deputado do grupo parlamentar da UNITA, o Olívio Quilombo, que tem uma frase lapidar, que diz que a corrupção combate-se com terror. Portanto, enquanto não houver terror, as pessoas vão pensar que, enfim, não há condições para combater a corrupção. Mas, como dizia, enquanto não houver o tal terror, usando as palavras do Olívio Quilombo, portanto, vai ser complicado e vamos ter sempre um combate à corrupção seletivo. Portanto, vamos escolher a quem levar a barra da justiça no quesito corrupção. E não só isso, mas também é preciso não perder de vista que corrupção hoje tem uma espécie de um círculo vicioso. Nós vamos criando covas num sítio para tapar as covas do outro e estamos a girar em torno das mesmas pessoas, dos mesmos fenómenos, sem que haja uma cobertura eficaz estadual para combater a corrupção. Por isso é que
como dizia muito bem o professor Elda Joana, é importante haver um pacto de regime. Enquanto nós não tivermos um pacto de regime... Perdão, o quilômetro zero. Nós temos que criar exatamente o quilômetro zero. Porque há quem diz, por exemplo, que o fenômeno de corrupção começou nos anos 90, quando o país abriu-se à iniciativa privada e foram sendo privatizados alguns ativos estatais, que foram parar as mãos de alguns cidadãos nacionais na tentativa de se criar a chamada burguesia nacional. Nem sempre esses processos foram transparentes, tampouco a gestão desses empreendimentos também terá sido transparente. Nós temos uma situação em que tivemos o famoso Banco Popular de Desenvolvimento, depois passou para o Banco Austral, passou para Barclays, hoje é a ABSA, que foi efetivamente usado como instrumento para financiar a ascensão desta burguesia nacional. Infelizmente, foram feitos saques a esse banco sem a competente reposição. E é por isso que o Tesouro assumiu a responsabilidade, numa fase de recapitalização do banco, o Tesouro assumiu a responsabilidade de, suportar aquilo que eram as responsabilidades assumidas por esses cidadãos. O que significa que está aí um pequeno exemplo, e até hoje nós temos processos que correm ligados à fraude no Banco Popular de Desenvolvimento, sem desfecho. Nós temos situações ligadas ao Banco Comercial de Moçambique, também com várias situações que até hoje não têm desfecho. O que significa que... O próprio Tesouro, há quem foram sacar... Há quem foi buscar dinheiro do Tesouro para várias iniciativas que ainda, de relatório em relatório, do conta do Tribunal Administrativo, continuamos a ver que isto lá está. Portanto, para mim, sem interesse particular, até porque na altura em que as pessoas foram buscar esses fundos, eu nem tinha capacidade sequer para ir buscar, ainda estava a estudar. Eu acredito que a melhor forma é, de facto, termos um ano zero, instituirmos um ano zero. Um modelo tipo aquele que o João Lourenço pensa era Angola. Tipo, todo aquele que tem dinheiro fora, vamos amnistiar todos os crimes econômicos. É isso, é mais ou menos isso. É preciso amnistiar determinados crimes econômicos até uma certa altura. Sim. E sermos implacáveis a partir do momento a seguir. Então, sem isso, eu acredito que havemos de voltar próximo ano, de novo, com conferências e muito mais. É só ver que, depois, na mesma semana em que houve com a conferência, o Jornal Savana nos brinda com uma reportagem alarmante sobre os saques no Tesouro, os saques no Banco Central, a mexida que foi feita aos fundos que deviam estar no Fundo Soberano, portanto, para financiar situações pouco claras. Fala-se de pagamento de salários, mas quando não há um controle, quando o próprio Estado não controla o tipo de despesa que faz, portanto, dá aso sempre a desvios. Portanto, significa que não precisamos levar tantos dias após a abertura da conferência para termos mais um escândalo à vista. Espero que não haja uma segunda tenda para a situação que nós vivemos. A verdade é que temos um fenômeno da corrupção a atravessar geração em geração, mandato em mandato, e me parece que tudo o que foram estratégias políticas mostram-se até hoje ineficazes para o combate à corrupção. Muitas das vezes, os órgãos que eram supostos combater a corrupção são eles próprios focos de corrupção. Muita gente não diz isso, mas quando um juiz, por exemplo, toma uma determinada decisão em cumprimento de um comando superior para daí, meses depois, ser nomeado juiz-presidente de um tribunal qualquer, estamos a falar do fenômeno da corrupção. Então, como é que este juiz é chamado para combater a corrupção quando ele próprio é também sujeito ativo ou passivo, dependendo, ou beneficiário da corrupção? Portanto, a corrupção não pode ser vista apenas no sentido de o saque de dinheiros públicos ou um pouco mais do que isso, mas também esse tipo de tráfico de influência também é colocado ao nível da corrupção. Portanto, repito, quando um juiz ou um procurador agem à margem da lei, porque sabem que mais dia, menos dia, vão ser compensados, vão ser recompensados por essa atuação desastrosa contra a lei, portanto, estamos a falar da corrupção. Então, que juiz é este que tem moral para combater a corrupção? Portanto, nós temos que olhar um pouco mais a sério para este fenômeno, para não nos enganarmos. A proposta do Dr. Chival é vamos zerar, criar uma lei no Parlamento que digamos, cria uma amnistia geral, generalizada
a todos, a corruptos potenciais ou aqueles que cometeram atos de corrupção, para ver se podemos fundar uma espécie de uma refundação da República. Obviamente, nós temos que refundar a República nessa perspectiva e nesse quesito. E sermos implacáveis para todos aqueles que, a partir de uma determinada altura, emaranharem-se nos âmbitos da corrupção. Portanto, sem isto, me parece que voltaremos próximo ano a falar um pouco disso. E atenção, um outro aspecto é que, quando se fala de corrupção, as pessoas pensam que a corrupção apenas cinge-se aos quadros do partido no poder. Isso não é verdade. Não podemos citar alguns nomes, mas há pessoas que foram apanhadas nas malhas da corrupção e, como foram punidos, a solução foi alistarem-se a partidos da oposição. Nós temos alguns exemplos que podíamos citar, mas, bom, a pedido de 10 famílias não podemos fazer isso aqui para não ferirmos suscetibilidade. A verdade é que nós temos o fenômeno da corrupção não apenas no círculo do partido do poder ou círculo temos do na oposição, temos nas ONGs, temos nos jornalistas, temos em toda a parte. Em todos os setores desta pátria de heróis temos a corrupção lá instalada, que é preciso combater. Portanto, é preciso uma decisão corajosa. E decisão corajosa não é perseguir uns e deixar outros. Uma decisão corajosa, a meu ver, é instituirmos um ano zero, termos um chamado pacto de regime, que nos permitirá, obviamente, definirmos novas estratégias e novas abordagens de combate à corrupção. Doutor Chival, nós temos, na verdade, dois temas que eram temas âncoras. Um deles é a revisão da Lei de Minas. Minha sugestão é que, tendo um tema âncora, vamos deixar para a segunda parte e vamos esgotar essa primeira parte com mais um tema, que é o investimento, a importância do investimento estrangeiro versus a soberania econômica de Moçambique. Qual é a tua perspectiva com relação a isso? O nosso chefe de Estado tem estado a incidir muito nessa questão da diplomacia econômica, busca de investimentos, apesar de não ser consensual também. Vejo aí grupos que têm estado a criticar o chefe de Estado por estar a viajar muito, com delegações enormes, sem resultados concretos dessa tal diplomacia econômica. Na sua opinião, o Dr. Chival tem estado a insistir muito nessa questão de olharmos para as relações internacionais numa perspectiva de negócio, não de aquela altura dos não alinhados. O presidente viajou para reforçar os laços de amizade e cooperação. Isso já não existe. Os Estados movem-se por interesses. Como é que nós podemos, olhando para a nossa posição geográfica, como é que nós podemos, de facto, atrair investimento estratégico, acima de tudo, que possa nos alavancar para ganharmos esse combate, que é importante, de fato. Sem soberania econômica, não há independência. Não, sem dúvidas. A verdade é que muita gente fala do investimento estrangeiro, fala da necessidade de nós garantirmos a chamada soberania econômica, chamam de independência econômica, dependendo do ângulo da abordagem. A verdade é que o país encontra um pouco esta dicotomia, a necessidade de nós atingirmos a independência econômica, mas, por um lado, os impactos que decorrem do investimento estrangeiro. Portanto, que tipo de influência tem o capital estrangeiro no investimento que é feito via investimento em vários setores econômicos nesta perseguição da independência econômica? Portanto, é um pouco esta análise. É verdade, como disse muito bem, discute-se muito se o presidente tem que continuar a viajar tanto como viaja. A mim parece que todos os presidentes nesta República viajaram tanto. Houve uns que viajaram, por exemplo, no mesmo mês, 3 vezes para uma determinada província, ora a inauguração de infraestrutura, ora a abertura de seminários e de várias outras formas. A verdade é que, com maior ou menor diferença, todos os presidentes que nós conhecemos, pelo menos desde o presidente Chissano, para não falar do presidente Samora, que muitos não eram vivos enquanto ele foi presidente, viajaram sempre. Agora, a questão é que nós vivemos hoje em tempos de grandes promessas e de grandes dilemas, não é? Multiplicam-se de norte a sul vários projetos de gás, petróleo, carvão, areias pesadas, grafite, todos eles apresentados como símbolos de desenvolvimento. Portanto, ninguém vem aqui dizer que vem simplesmente para ganhar dinheiro, todo mundo vem a dizer que vem investir num Moçambique melhor. E o Estado tem estado a falar claramente da necessidade da independência econômica. Mas a pergunta importante que tem que ser colocada neste tema é: a quem serve realmente essa riqueza?
a riqueza que decorre, obviamente, dessa exploração que é feita por via desses investimentos. E a questão outra que pode ser colocada é: será que Moçambique está a negociar o seu desenvolvimento ou hipotecar a sua soberania ao admitir esse tipo de investimentos? Na semana passada falamos um pouco disto, quando falamos da possibilidade do Estado poder se sujeitar às regras da arbitragem internacional no quadro destes contratos, grandes contratos de investimento. Portanto, às vezes é difícil encontrarmos um equilíbrio entre o capital estrangeiro e o interesse nacional no quadro desses investimentos. E nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, de contratos assinados. Estamos a falar da Total, da Exxon, Eni, a Vale, Kenmar. A Vale foi substituída agora pela Vulcan, Kenmar, Syrah, entre outras. A verdade é que, mesmo depois desses investimentos todos, a questão que nós nos colocamos é: por que razão as comunidades continuam pobres? Por exemplo, uma das grandes questões que é colocada. A segunda: por que o Estado arrecada menos receitas, menos impostos por via desses investimentos? E uma terceira pergunta: até que ponto as cláusulas contratuais limitam a capacidade do país de decidir o seu próprio futuro? Portanto, estas todas as outras questões estão associadas a este grande tema que nós pretendemos colocar. E vem também a questão relativa à soberania econômica ou independência econômica, como quisermos. A verdade é que, se nós quisermos perguntar o que é soberania econômica ou independência econômica, podemos falar da capacidade do país de definir e controlar as suas prioridades estratégicas, decidir o que produz e como negocia os seus recursos. Portanto, no fundo é isto. Estamos a falar de independência econômica e nós temos que nos perguntar: o país tem ou não capacidade de decidir o que é que vai produzir, distribui e como. A resposta que nós tivermos dessas perguntas, vamos dizer se efetivamente o país está ou não capaz de falar de independência econômica. Agora, outra pergunta que é colocada muitas das vezes é: será que o país tem capacidade técnica para negociar em pé de igualdade com os investidores nesse tipo de contratos? A verdade é que na maior parte dos casos não. Nós temos, por exemplo, as cláusulas de estabilidade fiscal, a arbitragem internacional, que reduzem a manobra do Estado. Portanto, significa que Moçambique precisa de investir numa maior capacitação jurídica e técnica na revisão desses contratos. Nós, outro dia, estivemos a discutir com alguém de uma das empresas públicas que disse que, infelizmente, boa parte dos contratos que essa empresa pública assinou com várias entidades enfermam desse problema de deficiências que até, de certo ponto, prejudicam o Estado moçambicano, e é por isso que se vê hoje em força a necessidade de rever alguns contratos que nós temos. Portanto, a questão é saber se, com base em tudo isto, é possível haver uma renegociação para garantir um interesse público cada vez maior, sobretudo naquelas situações em que nós sabemos que há uma má-fé substancial ou há uma alteração das circunstâncias que não permitem manter a situação que nós temos hoje. É verdade que há países que já, em função até dessas alterações das circunstâncias, os juristas gostam de usar o termo rebus sic stantibus, houve obviamente a necessidade de renegociar esses contratos. Outra questão que nós colocamos antes é, sobretudo, a razão por que as comunidades onde ocorre a exploração desses determinados recursos ou não há esses investimentos continuam pobres. Eu creio que a grande questão tem que ver com a distribuição, não é? Tem a ver com a distribuição da riqueza como tal. E hoje tem-se discutido muito se faz sentido, por exemplo, a população de Moma estar em pé de igualdade com a população, por exemplo, de Mugeba, na Zambésia, que não alberga aquele investimento de areias pesadas, por exemplo. Há quem diz que é preciso haver uma maior contribuição do Estado, das receitas arrecadadas neste tipo de empreendimentos, para aquela comunidade em particular. Portanto, o que nós temos é, em primeiro lugar, um retorno mínimo para as comunidades. Mas, mais do que isso, também há alguma falta de fiscalização ou uma política pouco clara
do chamado conteúdo local também que nós referimos na semana passada. O que significa que nem sempre as empresas investem no conteúdo local, aquelas comunidades que albergam esse tipo de investimento. A questão agora que podemos colocar é o que impede a aplicação efetiva de política de conteúdo local para que, enfim, possamos ter maior benefício das comunidades. Em primeiro lugar, eu acredito que está na falta da vontade política. Por um lado, por outro lado, também a influência dos cartéis. Nós estamos sempre a falar dos cartéis que capturam decisões, capturam decisores e que claramente não permitem que haja uma maior efetividade da aplicação das políticas do conteúdo legal. É verdade que nós temos legislação, mas essa legislação, quando falta a fiscalização, não é vamos lá, efetiva. Portanto, não permite que se alcancem exatamente. A questão que podemos colocar é se Moçambique hoje é um país dependente de investidores estrangeiros. Em grande medida, eu acredito que sim. Sim. Portanto, significa que hoje temos um investimento estrangeiro claramente a condicionar a agenda de desenvolvimento do país. Por isso é que, vezes em conta, repito, fala-se da necessidade de renegociar esse tipo de contrato. Agora, só para terminar, o que é preciso fazer para que, enfim, possamos inverter este quadro? Em primeiro lugar, é preciso fortalecer as instituições, não é? É preciso também investir em quadros nacionais. Hoje em dia, nós olhamos para o nosso próprio sistema de educação e nos perguntamos a quem serve o nosso sistema de educação. A quem serve, por exemplo, termos um indivíduo que fica 12 anos na carteira e a única coisa que sabe fazer é ler, escrever, fazer contas. É um grande teórico e não sabe resolver problemas. Mesmo indo à universidade, por exemplo, alguém que... Eu pergunto se nós em Moçambique temos necessidade de ter tantos cursos sobre sociologia, por exemplo. Não estou a dizer que são cursos marginais, mas a formação em catadupa que nós fazemos das áreas sociais, na área das ciências sociais, eu pergunto se isso resolve os problemas que Moçambique tem. Eu creio que nós temos que ser capazes de investir num sistema de educação que habilita os moçambicanos a saberem fazer. As pessoas ficam e saem das universidades com o título de licenciado, mas perguntamos o que sabem fazer. O que está na moda é ser mestre e doutor. Bom, agora, depois disso, todo mundo é mestre. Sim, há uma certa província, por exemplo, a província de Nampula, a cada metro quadrado nós temos um mestre e um doutor. Sim. Eu pergunto, às vezes, se nós formamos tantos mestres, tantos doutores, o que é que eles sabem fazer em concreto? Portanto, a questão central é, e temos que investir um pouco nessa questão. Também é preciso renegociar os contratos de forma transparente. Negociar e renegociar os contratos de forma transparente com base em dados reais e no interesse público. Finalmente, o investimento estrangeiro pode ser um instrumento de progresso, sem dúvidas, mas também uma arma de dependência. Ou seja, é preciso nós olharmos isso com alguma vigilância. Não podemos ser levados só com entusiasmo, sem que possamos, enfim, garantir que da implementação desses acordos não haja uma criação da dependência e Moçambique hipoteca a sua própria soberania. Exato. Doutor Chivato, então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Então voltamos na segunda parte, onde vamos discutir aqui um setor também que dizem estar controlado por cartéis, que é o setor mineiro. Até já. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa aqui na linha da frente com o Dr. Alexandre Chival. Dr. Chival, nesta segunda parte vamos dedicar o espaço para analisarmos aqui a necessidade da revisão da Lei de Minas. Há umas 2 semanas, no programa A Semana com o Salomão Moiano, traçou um quadro muito preocupante, no sentido em que não é só a província, por exemplo, de Manica, que está assolada por este fenômeno de atividades quase criminais no quadro da exploração desenfreada de recursos. Falou também da província de Sofala, com sinais muito claros de pulverização, por exemplo, do rio Buzi. Enfim,
a dar conta de que esses cartéis estão a operar, mas com uma aparente cumplicidade ou, digamos, parece que não há lei, não há ordem. Quer dizer, as pessoas estão lá, os donos das licenças aparentemente são moçambicanos, mas que operam são estrangeiros, num espaço ali de uma promiscuidade tremenda que não se percebe quem coloca travão nisto. E olhando para aquilo que é a nossa lei de Minas, o Dr. Chival acha que há espaço aqui para uma profunda revisão e quais serão os aspectos, na sua opinião, que são fundamentais para serem clarificados no quadro desta situação? Bom, felizmente o Ministério dos Recursos Minerais e Energia já avançou com uma proposta e é um pouco essa proposta que nós vamos analisar para ver em que aspectos consideramos haver algo positivo e onde é que estão os nós de estrangulamento. Eu espero que isto resolva, em definitivo, alguns problemas que nós vivemos hoje no setor. Por exemplo, o cadastro continua encerrado até pelo menos a hora que falamos, o que significa que há pessoas que querem fazer investimentos, querem requerer áreas e que não tem essa possibilidade. Mas dizem que há pessoas que conseguem. Mas há pessoas que conseguem, a não ser que portas, algumas. Está fechado para os demais, mas para um certo grupo, pedidos especiais. Alguns conseguem. Portanto, é preciso chamar a atenção a isso. E agora falou um pouco, a MBC também falou um pouco do problema que houve em Sofala, por causa de uma empresa que queria instalar uma fábrica de cimento em Xibababa e tudo mais. Soube também que, porque falava um pouco da cumplicidade, soube que a esta empresa foi aplicada uma multa de cerca de 14 milhões de meticais pela Agência do Controle da Qualidade Ambiental, justamente porque, são indivíduos que chegaram a uma determinada área, simplesmente começaram a desbravar, sem respeitar os direitos das comunidades, tampouco apresentar um plano de lavra, um plano nem licença ambiental tinham, nem sabiam como queriam, obviamente, compensar e realocar as comunidades. Portanto, a ACO apareceu, aplicou essa multa, mas parece que há aí movimentações ao nível da província, alguns dirigentes provinciais que vão tentando, enfim, amainar a situação. Alguns até tentam corromper quadros da ACO, a ver se tentam anular um pouco esta multa. Portanto, essa questão da cumplicidade existe, é verdade. Nós temos situações em que determinadas pessoas têm uma única pessoa, uma única empresa, por exemplo, tem cerca de 10 licenças, mas em nenhuma delas ela explora. E às vezes isso dá caso a negociar, são estrangeiros que vão ali explorar. Há aqui uma série de situações. Eu espero que este projeto de revisão da Lei de Minas possa constituir uma solução. E analisando um pouco o que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia nos traz, eu acredito que em 80% desta lei há fatores positivos. Portanto, posso dizer que o Estado agiu bem em defesa do interesse nacional, na procura da chamada independência econômica, como nós somos, como soe dizer-se. Entretanto, há dois artigos que, apesar de serem só dois, mas constituem e podem constituir um grande nó de estrangulamento da implementação desta nova legislação. Imaginemos que ela seja aprovada nos termos em que ela está. É preciso dizer que o setor mineiro contribuiu hoje com cerca de 3 a 5% do PIB de Moçambique. Podia ser mais. Estamos a falar de qualquer coisa como 200 a 400 milhões de dólares por ano em impostos. E nós temos um potencial hoje de grafite, de lítio, terras raras, cobalto, podemos falar de ouro. Fala de terras raras, lembrou-me do Trump. Exatamente, não, mas temos. Ele pode vir também dizer terras raras. Agora em Sofala descobriu-se, houve uma descoberta de um grande jazigo de terras raras e qual é a visão que existe, pelo menos para aquilo que são as políticas dos tesouros públicos, é que Moçambique até 2030 torna-se um destino mineiro preferencial em África. Portanto, tudo está a ser feito por via dos tesouros políticos para que Moçambique, enfim, atinja este patamar. Mas, como eu disse, há dois artigos problemáticos a nosso ver que roçam alguma inconstitucionalidade e, enfim, podem também não só violar a Constituição, mas violar os tratados da Organização Mundial do Comércio e tratados bilaterais, não só, mas também outro tipo de tratados que existem ao nível da SADC. E esses artigos a subsistirem podem levar a uma redução entre 40% a 60% do investimento de direito estrangeiro e uma perda de receitas fiscais de perto de 100
a 300 milhões de dólares por ano, para além de podermos de novo cair em mais uma arbitragem ou tantas arbitragens com custos obviamente proibitivos. Estamos a falar de 100 a 500 milhões de dólares por ano, se enfim forem apresentados nos termos em que estão. Por exemplo, nós temos o artigo 56 desta proposta que diz, eu posso citar, é vedada a exportação de minerais estratégicos não processados. Eu compreendo qual é a intenção, que é garantir que Moçambique agregue valor às suas próprias exportações, ou seja, processar os produtos e só depois disso vender-los. Obviamente que quem vai comprar um processo, um mineral já processado, obviamente não vai pagar o mesmo porque tem menos custos, porque ele não vai, obviamente, dizer que terá custos de processamento. Portanto, eu compreendo um pouco o que se pretende dizer. Em todo caso, eu temo que o artigo 99 da nossa Constituição seja violado, nomeadamente estamos falando do princípio da proporcionalidade, não é? Mas também viola o tratado da OMC, que fala assim, da necessidade de permitir o livre comércio. Portanto, ninguém pode, hoje em dia, dizer que vai impor a norma. Portanto, é um potencial de violação. Pode ser que depois chegue à conclusão de que não, mas se a ideia aqui que existe é que o grande país perde muito por causa justamente de só se extrai as matérias-primas, não se cria espaço para que haja o processamento, que isso é que gera de facto a industrialização e por aí em diante. Agora, a minha questão é saber se Moçambique, em 2, 3, 4 anos, nós conseguimos chegar aí. Exatamente. Essa aqui é a questão que eu coloco hoje. Será que Moçambique tem capacidade para, em tão curto espaço de tempo, de forma imediata, começar a processar? Esse aqui é o outro problema. E mais, creio que, do ponto de vista econômico também, pode propiciar a mais o contrabando. Sim. Portanto, vamos ter um florescimento dos garimpeiros como os verdadeiros... Mas os rubis daqui de Nhamanhubiru, à luz desse artigo, já pode ser complicado serem exportados. Exatamente. Portanto, nós estamos aqui a criar... Este artigo é um pouco problemático, nos termos em que está, pode criar essas situações todas. E depois, nós temos um exemplo da Tanzânia, que também, nos tempos do presidente Magufuli, tentou implementar essa medida, mas depois houve uma reversão, porque depois uma disputa que houve com uma empresa chinesa, portanto, que levou a que, enfim, a Tanzânia tivesse que relaxar. Exatamente. Relaxar a medida, a lei. Né? E hoje que falamos, 80% do grafite produzido em Moçambique vai à China, não é? E lá é que é transformado. Nós não temos capacidade de transformar. Significa que se nós dissermos que não podem ser exportados... O grafite é esse do Musk, que vai para o Musk. O grafite de Balama. Creio que o Musk também aproveita-se. Se nós hoje, por exemplo, dissermos que olha, o grafite não pode sair sem processamento em Moçambique, significa que a produção para. Moçambique não tem essa capacidade hoje. Agora, é preciso criarem-se outras formas de se rever. Nós temos dois exemplos na região austral. O primeiro é o da Tanzânia, que impôs proibição em 2017, mas que em 2020 depois houve uma reversão, justo porque os tanzanianos perceberam que houve uma redução de cerca de 40% do investimento direto estrangeiro por via desta medida. Mas há um outro exemplo especial, que é o do Botsuana, que criou incentivos. E isto permitiu que 60% dos minérios fossem processados localmente. Agora vimos também o presidente Duma Mboko a dizer que quer processar em 100% os diamantes. Portanto, aqui a questão é olhar um pouco se esta norma vai ou não voltar a atrair investimento, se não vai fazer florescer a cadeia do contrabando, entre outras medidas, nomeadamente, uma delas é retrair o investimento, como aconteceu com a Tanzânia. O outro problema é o artigo que prevê a atribuição direta de licenças a empresas estatais. Portanto, significa que disse que os minerais estratégicos serão atribuídos, os títulos sobre minerais estratégicos serão atribuídos diretamente à empresa estatal sem necessidade de concurso. Eu creio que o artigo 35 da Constituição, o princípio da igualdade, pode estar em causa. Além do mais, isto elimina a competição, garante menos eficiência, obviamente.
Mas também um outro problema é que as empresas estatais raramente têm capital para... Nossa, mas são de má memória. Esse país tem uma experiência muito negativa com empresas estatais. Mesmo as que sobreviveram ao saque, estão ali, se transformaram-se muitas delas em saco azuis de determinados grupos. Exatamente. Por exemplo, nós podemos olhar para o investimento do LNG do Rovuma, não é? Estamos a falar de cerca de 20 ou 30 bilhões de dólares. Qual é a capacidade que a ANH tem para, enfim, para subscrever o capital? Para subscrever o capital. Portanto, aqui é preciso também olhar um pouco isso. Ser realistas. Né? Sermos realistas, não avançar com normas simplesmente com essa situação. E qual é a solução equilibrada, por exemplo, para essa situação? Haver um concurso público obrigatório, mas o Estado com direito de preferência. Ou seja, nós definimos uma norma em que, relativamente aos minerais considerados estratégicos, há um concurso. Quem tiver ganho, quem tiver apresentado melhor proposta, o Estado ter o direito de preferência de igualar, por exemplo, a proposta apresentada por um particular. Se assim for... Ou ter uma percentagem já determinada. Questões de estratégia, temos 15 ou 20, 30% são do Estado. Sempre do Estado, exatamente. Definir-se um pouco, exatamente. Depois mobiliza. Portanto, e aí seria já a ideia de um consórcio. Portanto, no quadro de um consórcio, garantir-se que o Estado... Não é você fazer um negócio destes minerais sem que o Estado esteja a um nível de 30, 20 ou 30%. Portanto, não colocar simplesmente a situação em que atribuímos minerais. Nós temos hoje empresas... Tínhamos nós tivemos a empresa moçambicana de minerais, que depois acabou sendo dissolvida. A Monte Binga, por exemplo, que também tinha licenças mineiras, que é a empresa das Forças de Defesa e Segurança, e vimos como é que isto terminou. Portanto, é a própria Monte Binga a fazer uma distribuição desenfreada entre os administradores ou seus filhos ou de outro tipo. Portanto, é importante nós percebermos que não estamos não podemos sair de 8 para 80. Nós todos concordamos que o setor tem que ser reorganizado e que possa estar ao serviço, de fato, da economia de Moçambique. Exatamente. Mas temos que adotar as melhores práticas internacionais. Portanto, o modelo que já existe, não precisamos inventar a roda. Não precisamos de inventar. Temos exemplo, portanto, não podemos pensar que hoje acordamos no sol, amanhã acordamos na neve. Não é assim. Um outro problema que existe ainda relativamente a isso é o que nós temos que entender por minerais estratégicos. A lei não define o que são minerais estratégicos. Isto dá aso aqui o intérprete da norma use... De uma forma até discricionária. Discricionária. O Estado vai dizer que não, mas este mineral, se nós quisermos, ou alguém quiser atribuir uma licença a alguém requer dizer, não, este mineral é estratégico, portanto você não pode... Depois de atribuir, já desenvolveu, dizer que no quadro da lei, fomos interpretando a lei, isso é um minério estratégico. Facilita rapidamente expropriações ou outro tipo de medidas arbitrárias. Né? Exatamente. Portanto, é importante nós definirmos o que é este mineral estratégico. Depois a questão é saber se os investidores ficam ou não seguros. Hoje podem exportar, amanhã surge essa lei e diz que já não podem exportar, mas o próprio investidor criou uma cadeia de negócio que foi definida nos termos de uma mera exportação. Como é que fica essa questão? Mas nós temos algumas práticas internacionais, sobretudo olhando para a União Europeia, que existe uma lista de 34 minerais estratégicos, que é revista anualmente. Então já está elencada ali. Já está elencado. Moçambique também pode fazer isso. Vai definir pode ser anexo até exatamente. Lei. Criar um glossário, ou dizer, minerais estratégicos são estes, e de 3 em 3 anos, por exemplo, ou de um outro período que formos definir, haver uma revisão sobre o que serão minerais estratégicos. Os Estados Unidos também têm uma lista de 50 minerais consideram-se estratégicos. O Canadá tem 31, uma lista de 31 chamados minerais que estão nesta lista. Quais são os impactos concretos se nós aprovarmos a lei, tendo estes dois artigos nos termos em questão? Em primeiro lugar, ao nível do investimento. Poderemos ter, como eu disse, uma redução de investimento de direito estrangeiro entre 40% e 60%. Por quê? Porque as pessoas hoje olham para Moçambique, quando investem, olham nessa perspectiva em que não há essa proibição de exportação de minérios processados. Pode haver, enfim, um cancelamento de projetos. Imaginemos que uma empresa investiu 50 milhões em exploração de lítio, não é? E amanhã há uma proibição. Significa que esta empresa, obviamente, vai recuar. Uma outra circunstância são as arbitragens, não é? Obviamente, situações em que alguém investiu num determinado contexto, hoje tem arbitragem, obviamente poderá criar outros problemas. E temos também, do ponto de vista econômico, algo que o Estado está a tentar combater,
é o incremento do contrabando. Significa que as pessoas vão preferir, por exemplo, o que acontece hoje, agir simplesmente fora das normas do Estado, usar até, alguns deles usarem os garimpeiros e vermos os minérios a serem exportados, entre aspas, sem qualquer critério, sem registro, sem sabermos qual é a quantidade de minérios que são exportados, que ganhos é que o Estado tem relativamente a isso. Agora, há aspectos positivos que nós temos que destacar nesta lei. Por exemplo, olhamos para os artigos 8, 31 e 40, que fala da publicação de contratos. Isso é algo que nós reclamamos sempre, porque beneficia, obviamente, a transparência. A participação comunitária, estamos a falar não apenas no momento da implementação do projeto, mas uma participação contínua das comunidades. As comunidades foram capazes de dizer que estamos ou não felizes com a atuação deste investidor, se aquilo que prometeram está ou não a ser cumprido, entre outras formas. Mas também definição clara de percentagens para o desenvolvimento local. Está-se a falar de 10% hoje, portanto, a lei... 10% é muito discricionário, às vezes é entregue, agora não é entregue. É entregue, mas... Muitas vezes quando é entregue da própria administração, depois não chega. Não chega lá, depois temos os tais que vão visitar aos gestores dessas fábricas, entre outros. Portanto, podemos dizer que, em termos gerais, 80% nós temos uma grande evolução, mas há um problema, há esse problema desses dois artigos. Qual seria a solução para mitigar os efeitos negativos dessas duas disposições? Estamos a falar primeiro o artigo que fala da proibição da exportação sem processamento. Primeiro, eu creio que podíamos instituir um mecanismo, como o Botsuana, por exemplo, instituir um mecanismo de incentivos graduados. Não é? Vamos dizer, ok, que quem garantir o processamento local, em vez de nós taxarmos 32% de IRPC, vamos taxar 15%. O que significa que as pessoas, enfim, poderão ser atraídos. Isenção completa dos direitos aduaneiros do equipamento, da importação de equipamento para processamento. Até se podia ser uma forma. Aplicar uma taxa social de energia para essas indústrias de processamento. E nós estamos a dizer claramente, em termos de royalties, vamos taxar 10% a se processar localmente, mas 50% se exportar sem processamento. Já parece o Trump. De taxas de 10% a 50%. Exatamente. O que significa que, seguindo o exemplo do Botsuana, que conseguiu claramente que montar aqui 60% dos diamantes são lapidados localmente, e isto teve como consequência o incremento de cerca de 3 mil postos de emprego e não afastou a mineração. Portanto, claramente se diz isso. Um segundo aspecto, a questão do concurso, a questão da atribuição direta das licenças mineiras sobre minerais estratégicos. Em primeiro lugar, como eu disse, concurso público obrigatório, em que garante que o Estado pode igualar a melhor proposta no prazo de 90 dias. Não sendo possível oferecer, portanto, 30% da participação do Estado obrigatório naquele empreendimento, portanto, em vias de um consórcio. Significa que isto traz mais capital, tecnologia, o Estado garante a sua participação e tem como fiscalizar, porque está lá dentro claramente. É importante também definir os chamados minerais estratégicos. Portanto, se nós não definirmos o que são minerais estratégicos, de novo continuamos a ter esses grandes problemas. Relativamente à aplicação desta norma, é preciso também definirmos um regime transitório robusto para não afastarmos, enfim, os investidores. Qualquer alteração que houver, portanto, não podemos dizer que aqueles que têm as licenças hoje passam a aplicação, até porque isto, obviamente, que viola uma série de princípios. Permitir que quem tem uma determinada licença, até que essa expire, esteja no regime da lei de 2014 e depois disso passa ao novo regime. Portanto, significa que estamos a dizer que não devemos mudar as regras de jogo enquanto o jogo decorre. Portanto, essas seriam basicamente algumas considerações a fazer relativamente à revisão da Lei de Minas. Doutor Chua, só para fecharmos este tema, uma das grandes questões que se coloca, na sua opinião, se este setor de Minas for de facto devidamente regulado,
com sistemas muito claros de transparência, como está aqui a dizer, de verificação de como é que esse setor funciona, acredita que essa pode ser uma grande alavanca para a independência econômica? Pode ser, pode ser. Tem tudo para ser essa grande alavanca. Eu dou o exemplo do Botsuana, que soube de forma inteligente colocar as coisas no lugar, passa a expressão, e os investidores não desapareceram. Agora há uma visão mais arrojada do presidente, vamos ver que efeito é que isso tem, porque é preciso olhar para o exemplo da Tanzânia, de como é que eles tentaram sair de 8 a 80 e depois criaram os problemas que têm. Mas o setor mineiro, em função até da qualidade de mineiros que Moçambique tem, eu creio que este pode ser um setor extremamente importante para alavancarmos o nosso desenvolvimento e garantirmos a nossa independência econômica. Quero parecer de maior, mais integra mais pessoas, se comparado com a indústria de óleo e gás. Do óleo e gás. Aí é muito mais fácil. Sim. Por exemplo, nós temos uma das outras grandes propostas que pode ser apresentada é criar ou flexibilizar o regime das cooperativas. Sim. Que é para transformar poder os garimpeiros até fornecedores ali. Exatamente. Essa é uma questão central. Parece que fez um modelo deste. Não expulsou os garimpeiros, mas garantiu organização por via das cooperativas. Sim. E uma flexibilização Exato. Do licenciamento dessas cooperativas e também da atribuição de licenças dessas cooperativas. Que vende ao Estado. Exatamente. Sim. Como uma forma até de combater o contrabando. Porque o que temos hoje é simplesmente os garimpeiros a fazer um trabalho de alguns estrangeiros que depois assocapam. Muitas vezes esses garimpeiros são um regime de semi-escravidão, quer dizer, temos visto, comprar, alguém me explicava uma vez que só precisa, vamos ao norte, por exemplo, na Pula, só precisa comprar picaretas, aquelas máquinas e dar farinha. E Sim. Pronto. Eles caçam ratazanas e pronto. Absolutamente escandalizado. É mesmo isso. A maneira como tão natural que aquela pessoa estava a dizer. É um momento de semi-escravidão, quer dizer, as pessoas estão a ser pagas à custa de farinha para serem escravos. Para serem escravos. Exatamente. E gerar riqueza para outras pessoas. E depois, quem anda pelo distrito de Manica, não só no distrito de Manica, em toda a província de Manica, nas zonas de exploração do ouro, há de perceber que no fim do dia aparecem indivíduos em viaturas de alta cilindrada, de fato e gravado, que vão recolher. Portanto, de manhã vai alguém que deixa só um saco de farinha e assim a coisa. Lembramos daquele filme do Leonardo DiCaprio, como funcionava. Exatamente. É mesmo escravidão. Exatamente. Então, organizando este setor, moralizando o setor do cadastro, todo o setor de licenciamento mineiro, eu creio, e integrando os garimpeiros em cooperativos, flexibilizando o processo do seu licenciamento, eu creio que nós temos aqui uma verdadeira mina de ouro, passa a repetição, que permitirá a Moçambique atingir outro tipo de patamares. Mas atenção, no lugar de usarmos o exemplo tanzaniano, o exemplo Botsuana é mais adequado para as reformas que se pretendem. Doutor Chival, então ficamos por aqui conversamos muito sobre esse, é um setor muito importante e estratégico. Oxalá que essas medidas que estão haja também debate, mas é um debate muito mais alargado nessa questão porque muitas vezes essa propositura de leis são feitas em grandes gabinetes, workshops nos hotéis, uma ronda na capital provincial, já fizemos a consulta, mas é importante de facto que as próprias comunidades possam ser ouvidas, escutadas, para que possa sair, emergir aqui uma lei que vai ao encontro dos interesses de todos nós. Então, para si, caro telespectador, internauta especialmente que nos acompanha, muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Boa noite. Até lá.